Jackson. Então, Su, conhece, né? Então, eu acho que todo mundo já te conhece aqui, Su. Então, hoje estamos na sétima aula, não é isso? Estamos entrando na sétima aula. Então, tá. Sinta-se à vontade, Su. Muito obrigada, antes de tudo, e é contigo. Boa noite, todo mundo. Realmente todo mundo me conhece. Aliás, a Aline não, que eu não conheço a Aline, mas ela já me viu aqui. Os outros nós nos conhecemos bem. Então, nós, como Thais falou, nós vamos para a aula sétima do capítulo 6 do Livro dos Espíritos, do estudo, né? E lembrando que é um estudo muito sucinto, e seria impossível a gente falar todos os detalhes em tão pouco tempo, já que nesse capítulo especificamente, por exemplo, temos 106 perguntas, tem um super texto no meio dele, então eu não tenho pretensão de deixar 100% esclarecido, porque eu não tenho como nesse tempo. E aí fica para vocês estudarem mais detalhes, né, se ainda não estudou, e durante a aula de hoje, vocês irem se consultando as dúvidas, que nesse momento a gente está com o livro dos Espíritos em mãos, e aí a gente vai tirando as dúvidas, vai conversando na medida do possível. E se não der tempo aqui, podemos ficar um pouquinho depois da hora, e ou então mandando mensagem lá no grupo, como algumas vezes acontece, tá? Nós tivemos aula, né, o estudo, vou nem chamar de aula, nós tivemos estudo, falando da erraticidade. Então, hoje a gente continua aqui falando da vida espírita, falando um pouco dos espíritos errantes, né, que vivem na erraticidade e todo esse processo. Eu até preparei um material para compartilhar em PowerPoint e tal, só que foi muito assunto, então eu só fiz uma parte, então eu vou estar observando aqui, às vezes eu estou fora da tela, qualquer coisa vocês me falam, se eu tiver mensagem, vocês vão me avisando. É só para eu organizar e não perder muito tempo. E para que a gente absorva melhor, eu queria que vocês entrassem no processo de vivenciar ou a gente mesmo, ou alguém que recentemente a gente, por exemplo, perdeu não, né? Que a gente não perde ninguém. Que é alguém que desencarnou recentemente, próximo, se tiver, e gostaria de saber qual é o processo. Não que a gente vai saber o processo individual de cada um, porque cada um tem um caminho, mas algumas possibilidades, conforme o livro dos Espíritos indica. Então vamos dizer que vamos simular um desencarne e a sequência desse desencarne. Eu tenho curiosidade de saber se eu desencarnar, vai acontecer o que comigo? Eu vou para onde? Quais são as possibilidades que nós temos quando a gente desencarna? É importante a gente fazer essa pergunta, inclusive o livro dos Espíritos é muito para isso, para a gente estudar o espírito, a nossa vida encarnada, a vida do espírito, o espírito encarnado, o espírito desencarnado. E nisso a gente pode ver o espírito com três classificações, né? Os espíritos encarnados, os errantes e o espírito puro. Nós estamos como espírito encarnados, ou seja, estamos unidos a um corpo, né? Então todos nós aqui no MIT, Thaís, Aline, Pedro, Karine, Joseane, Lu, Luzia, Camila e Paulo, Jackson e Suzana,
E quem estiver de companhia aí estão encarnados, ligados a um corpo físico. Aqui atrás de mim, vocês estão vendo minha mentora. Aqui do outro lado também tem um coleguinha. Se vocês não estiverem Aí vendo tu fala também. assim, ninguém dorme hoje. Tá aqui, pertinho aqui de mim. Eu também não estou vendo, mas está aqui. E mais, né? Deve estar a sala cheia de alguma forma. Eles são os desencarnados. Então, eles são os espíritos errantes que estão na erraticidade. E aí tem os espíritos puros. E qual é a diferença? Os espíritos errantes, na erraticidade, conforme a gente até conversou aqui, seria como se fosse uma espécie de sala de espera para direcionar para a próxima encarnação, próximo mundo, próximo local que for. E quando a gente fala espírito puro, o espírito puro não reencarna mais. Então, ele pode estar aqui, mas ele não é da erraticidade, ele está passando, já que os espíritos mais elevados, eles podem acessar os planos menos elevados. Tá. Então, a gente está no plano encarnado, nós estamos encarnados, e vamos desencarnar. E aí, quando o espírito desencarna, ele afasta-se do corpo físico. E aí, a primeira pergunta que a gente pode perguntar: afasta rapidamente? Ele sobe rapidamente ou demora? E depende de cada espírito, depende do nível de apego, de vínculo à matéria. Muitos não querem morrer, têm medo de morrer, estão muito agarrados à matéria. E muitos agarrados ao corpo físico, à intelectualidade, a todo o processo material. E aí ele está agarrado ali, ele demora um pouco mais. Mas ele logo tem que ir. Às vezes demora um pouco mais, né? Dependendo desse vínculo ser muito profundo, ele pode passar muito tempo, inclusive sentindo as impressões do corpo. Ele pode estar assim, ele não sente dor, ele sente as impressões. É como se ele estivesse assistindo o corpo a viver algumas situações. Enquanto o corpo está em decomposição, ele pode estar sentindo aquela sensação, está assistindo e é como se ele estivesse sentindo, mas ele só sente porque está apegado a esse corpo. Mas à medida que ele ressignifica, que muda seu pensamento e percebe, solta a materialidade, acabou essa dor. E a gente vai ver muito durante o estudo de hoje que tudo está vinculado ao nosso estado de pensamento. Quanto mais livre, mais desapegado o nosso pensamento à matéria, a conceito, a restrições, quanto mais desapegado, melhor para o nosso espírito, porque o nosso ser fora, vai muito além de tudo isso que a gente vive na matéria, a gente está passando na matéria. E aí, também tem a pergunta, que na verdade a primeira pergunta do capítulo é: se o espírito, se a gente desencarna e logo reencarna, ou seja, volta para a matéria, isso acontece rápido ou não? E aí isso depende também. Ele pode reencarnar imediatamente e pode reencarnar depois de muito tempo. Depende muito dos espíritos. E quanto tempo que esse espírito, né, vai ficar na erraticidade, nesse estado? E o livro dos espíritos nos responde: desde horas até milhares de séculos. E é uma pergunta, né? Depende do espírito ou é imposto esse tempo? E é uma consequência do livre-arbítrio do espírito.
Alguns têm consciência e outros acham que é punição de Deus. E, e aí e também tem outros que perdem tempo na erraticidade para estudar. Inclusive, a gente até assiste o Veludo aqui, que é um espírito, que ele fala que ele quer ficar lá estudando, porque para ele é melhor. Para ele ter uma condição melhor quando ele encarnar e ele não sofrer tanto. Então, ele pede e ele tem algum mérito de ficar estudando. Isso pode acontecer. E a erraticidade é um sinal de inferioridade dos espíritos, que é o nome erraticidade, espíritos errantes, parece que são os espíritos que só erram, né? Que dá tudo errado. E não é um sinal de inferioridade, porque há espírito de todos os graus. Existe um processo, desde aí até um momento aqui, eu brinquei que nós íamos nos encontrar no umbral, uma coisa assim. E sim, todos nós passamos pelo umbral. Porque o umbral não existe só, o umbral não é só o lugar escuro e trevoso. Umbral, o nosso lar está no umbral. Existe vários tipos de umbral. As colônias também ficam no umbral. Aí dão até nome, que umbral é esse, umbral é como se fossem mais leves, mais pesados. Mas todos nós vamos passar no umbral. Depende do nosso nível de esclarecimento, nossa vibração, para estar num umbral mais denso ou um umbral mais leve, mais sutil, como o nosso lar e outras colônias bonitinhas, né? Posso, Depende. Ah, mas assim, só para perguntar assim para a turma mesmo, se tá claro o que é assim o umbral, né? Por mais que existam, você está falando aí, graus, né? Níveis, vamos dizer assim, né? Nem grau, níveis, né? De densidade dos umbrais, mas assim, a gente já tem esse conceito em si do que é umbral. Por exemplo, Pedro já sabe, a Aline, o pessoal que não está no curso, assim, na escola, tá ok para vocês esse conceito? sim, boa pergunta aí para vocês. Umbral para você é uma palavra, para vocês é uma palavra conhecida? Que assim, responda aí, mas fazendo uma pincelada aqui, o que é umbral? É esse mundo pós-morte, né? Que às vezes, e assim, na verdade tem um conceito muito maior. Muitas pessoas até falam que o umbral é como se fosse a espécie de no outros nome inferno, mas não é. É um estado transitório. É a erraticidade. Só que a erraticidade ele fala num todo ali, todos os espíritos que encarnam tá na erraticidade. Quando a gente fala de umbral, como é que eu posso dizer? É como se fosse um lugar, né? São lugares e que depende do nosso estado evolutivo, da nossa vibração. Além de estar claro, Pedro, qualquer coisa você fala aí. Eu vou seguindo aqui, Pedro. Então, a erraticidade é a condição da maioria dos espíritos que vivem na Terra. Vou ler isso aqui para ficar mais claro, né? Não são bons e nem maus, porém ainda fracos e muito inclinados às coisas materiais. E nisso encontram grandes multidões. São agitados, estão sempre buscando o melhor e tal. E a ignorância, o egoísmo, alguns vícios, ainda tem influência. Isso aí está no livro de Leon Denis. Às vezes a gente pensa, né, que a erraticidade é um lugar são errados, são maus, que só erram, que são maus. E não é bem assim, são inclinações. Por exemplo, eu sou uma pessoa do bem, eu sou uma pessoa boa, eu tenho certeza disso.
Só que eu tenho más inclinações. Ora eu sou egoísta, orgulhosa, ora eu sou vaidosa, ora eu sou isso. Mas não quer dizer que eu sou um espírito mau, que eu queira fazer o mal, praticar o mal. Eu ainda tenho más inclinações para alguns vícios e defeitos. Então, naturalmente, eu vou para algum lugar que esteja afinizado com esse meu estado neste momento. E a ansiedade é isso. Então, algumas perguntas que são curiosas que a gente pode estar fazendo. Os espíritos conservam suas paixões humanas? A gente pode pensar assim nessa viagem, né? O espírito desencarna e como que a gente segue? Eles seguem os espíritos, aí a resposta é: os espíritos elevados, eles deixam as paixões más e guardam as do bem. Aí a gente pode pensar, eles deixam as paixões más, né? Quer dizer que ele tinha paixão má. Porque no plano material, a gente acaba adquirindo o hábito, adquirindo algumas influências da matéria, e quando o espírito, por exemplo, comer algumas coisas, tem um vício de comer doce, é uma paixão, não é legal para o nosso corpo físico e tudo mais. Mas quando desencarna, eu deixo aquela paixão de comer doce. E aí os espíritos, quando a gente está como um espírito inferior, ele conserva essa paixão. Inclusive que se ele soltasse essa paixão, ele seria um espírito elevado e não um espírito inferior. Então, está muito relacionado a isso. O espírito elevado é que ele desprende de suas paixões com facilidade, ele não tem apego às paixões. E o espírito menos evoluído é mais apegado às paixões da matéria. E aí vem a pergunta em seguida, né? Por que a gente não deixa essas más paixões? Por que desencarnou, viu que é inconveniente e que não é legal? Por que a gente não deixa? E aí, não é porque a gente desencarna que a gente vira santo. E a gente tem um defeito. Sou invejosa. Pra gente, a inveja, ela não é da matéria. Ela está inerente ao espírito no momento, né? E aí, quando a gente desencarna, a gente continua carregando a vibração, a sensação e o sentimento da inveja. E aí precisa trabalhar moralmente, desprender e evoluir moralmente. E na erraticidade do espírito progride, pode melhorar muito, né? Como eu falei, pode estudar, pode se melhorar, só que é na nossa existência corporal que a gente coloca em prática o que a gente realmente aprendeu no plano, na erraticidade. É como se aqui é a prova de que realmente a gente aprendeu. Sem isso é só teoria. Tem a teoria, mas vai lá praticar, vai ver se você realmente aprendeu. Aí precisa do encarne. E lembrando que não é só no planeta Terra que pessoas encarnam, né? Segundo, como vocês já têm mais conhecimento, eu permito falar isso. Como que é o nível de liberdade desses espíritos? Pode passar de um mundo para outro? Pode conhecer outros locais? Depende, né, também do estado evolutivo de cada um. E a maior parte dessas vivências é realmente isso. Depende do estado evolutivo de cada um. Alguns podem movimentar um pouco mais e outros não. Inclusive, outros nem querem, não têm nem conhecimento, nem sabem que existem outras possibilidades, porque está preso ainda no seu estado mental restrito. Posso? Sim.
Você estava falando aí, eu estou refletindo aqui sobre algumas coisas. Você acha que nós, assim, por exemplo, não só espírita, mas na verdade, qualquer religião espiritualista, né? Toda religião que, vamos lá, voltar um conceito aí, mas toda religião que não, que professa o espiritualismo, ou seja, que acredita na existência de que nós somos alma, né? Que nós não somos matéria apenas. Nós não voltaremos ao pó, vamos dizer assim. Então, toda religião ou doutrina, seita, sei lá o quê, que professa essa máxima, nós entendemos que existe algo, né, depois desse desencarne. E tudo vai depender de como a gente está ou não apegado a essa materialidade, né? Seja o Uhum. consumismo, por exemplo, ou seja a materialidade, ou seja a vida material. E por que que a gente sabendo disso, a gente continua vivendo exatamente da mesma forma? Ou achando que, ou achando a gente que está mudando e que a gente está. Por que isso? Olha, eu vou falar um pouquinho que eu sinto, do que eu percebo, que muito do que a gente estava falando há pouco, assim. É porque depende do nosso estado de expansão de consciência que vem com as vivências. É como se a gente tivesse acabado de acordar. Então, ele não vem toda a consciência, ele não se expande de uma hora para outra. Ele vem gradativo. Então, a gente tem noção, como espírita, né, como espírito, espiritualista e tudo mais, de que continua a vida, mas é só um não conhece, é só um saber. E o que vem na prisão do nosso ser é o estado de consciência moral, é a nossa libertação dos nossas más inclinações. E más inclinações relacionado a tudo isso, orgulho, egoísmo, as paixões, os vícios e tudo mais, que são tendências mais primitivas, mais densas. É como se, na minha percepção, é como se a gente tivesse ainda adormecido, a gente acordou para algumas coisas, e à medida que a gente vai buscando, vai vivenciando e vai trabalhando, a gente vai acordando mais um pouco, vai despertando mais um pouco dessa consciência. E ela vai indo. Ela o conhecimento, isso acontece muito comigo no meu dia a dia. Eu falei, gente, eu sei que isso é errado, eu sei que isso não pode, eu tô cansada de saber e eu faço isso porque eu não consigo. Uma coisa muito assim, eu queria tanto parar de comer carne. Eu sei que eu tô matando um animalzinho, eu tô que tô influenciando, eu sei que eu não gosto, mas a minha vontade, o meu desejo de comer a carne é muito maior. Nem a vida, ó, pra você ver, nem a eu saber que eu tô tirando a vida do animal para eu comer, sendo que eu poderia estar comendo outras coisas, milhares de outras coisas, eu não consigo ainda. Não tem jeito, não é porque eu sei que eu consigo fazer aquilo. E em algum momento eu vou desprender do quê? Da paixão pela carne. Porque eu conheço as consequências para o meu corpo físico, para o animalzinho, para a natureza. Eu estou desestabilizando a natureza. Só que a minha paixão pela carne é tão grande que é maior de que eu deixar de comer. Eu ainda não consigo de jeito nenhum. Luzia acho que já conseguiu. E aí, inclusive, tem um colega meu que ele é muito católico, muito mesmo, e eu acho que ele nem gostava de mim recentemente porque ele soube que eu sou espírita. Daí, eu conversando muito com ele, não sei o que aconteceu, e o pai dele faleceu. E aí ele virou para mim e falou assim: eu tenho certeza que tem alguma coisa depois da morte. Acho que ele sentiu, aí ele sentiu que para onde foi meu pai?
Ele mudou ali o estado de consciência, mas ele só falou isso, ele ainda não foi buscar. Eu acho que é isso. O que você acha? Então, eu tô perguntando porque eu ainda tô nesse processo de compreender mesmo. Porque você deu esse exemplo, né, da carne, a gente tem alguns outros exemplos assim, mas algumas coisas que o consumismo, por exemplo, é algo que me inquieta bastante, sabe? A desigualdade social e todas essas disparidades às quais a gente vive são coisas que me inquietam sobretudo, entende? Então, eu estou falando isso daí, mas se vocês quiserem dar a opinião de vocês ou refletir também, acho que não é uma. Você já chegou a uma resposta, né? O princípio de uma resposta, mas realmente eu ainda Uhum. não consegui chegar na essência disso, não. Eu não Que faça consegui. sentido para você Eu lá acho, dentro do seu eu ser, acho né? eu acho que a gente vive numa busca e às vezes essa busca ela é conveniente, sabe? Tipo assim, a gente busca, aí depois a gente freia e fala, não, eu só posso ir até aqui porque tem algumas convenções que eu ainda quero continuar pegado. Então, a Uhum. gente dá uma freada assim, fala, epa, pera ainda aqui não, né? Eu acho que foi na aula de Camila, semana passada, que ela estava falando de Constantino e tal, né? E Constantino, ele foi casado com a Rainha Teodora. A Rainha Teodora tinha sido prostituta e usado dessa forma, assim. E quando ela manda assassinar outras mulheres que sabiam que ela, vamos dizer assim, tinha sido uma mulher, né? Vamos usar uma palavra que veio né, meio chata, meio ruim, mas eu não estou conseguindo outra palavra agora, mas tipo assim, uma mulher, como fala? Eu não acho que seja mulher de vida fácil, não, porque eu acho que, na verdade, é uma vida muito mais difícil do que a nossa, mas convencionalmente usa-se essa palavra, né? Então, é, a Rainha Teodora mandou matar e tal, então ela não de maneira nenhuma, ó, tira tudo isso da Bíblia, porque, dos escritos, porque se eu for reencarnar, eu vou pagar por todas essas coisas que eu estou mandando fazer, né? Eu sou executora de todo o mal. Então, guardando as nossas devidas proporções, a gente também faz isso. A gente escolhe as Uhum. verdades às quais a gente quer acreditar, não? E a Uhum. gente, por exemplo, assim, dentro do Espiritismo, a gente vai mergulhando e compreendendo que tudo é permitido. A gente pode fazer qualquer coisa, porque a gente entende, inclusive, que existe consequência para o mal e para o bem. Então, esse mergulho no Espiritismo, as vozes dos espíritos, às vezes a gente quer saber e tal, mas o mergulho é muito mais profundo nisso daí, né? Nessa busca da essência de cada um. Porque Jesus, ele não permitiu que Deus, sobretudo, não permitiu que a gente se comunicasse com os espíritos simplesmente do nada, não, só para a gente saber que existe, mas para que a gente mude a nossa conduta, né? Porque não adianta a gente conversar com os espíritos, sendo que, para quê, né? E se a gente for ver os livros, esses livros, né, de Kardec, todos os livros espírita e espiritualista, que tem muitos outros também, que nos falam tudo, tudo, tudo sobre a vida após a morte. Tudo que deu errado, céu e inferno, tudo deu certo, que deu errado. E a gente ainda não aprendeu. A gente
sabe, como Luzia fala, a lição a gente sabe de cor, só resta aprender. Mas eu vou fazer a intromissão aqui. Mas eu acho também Participação. é, que estamos nesse planeta e estamos aqui porque temos essa condição ainda. Não temos ainda a capacidade plena de entendimento de tantas coisas, né? Que o livro Sim. do Espírito, na minha aula, ele fala lá, não dá para, vocês não vão poder saber tudo porque vocês ainda não têm Uhum. essa capacidade. Então, dentro das possibilidades, sabendo das consequências, o que eu carrego hoje, até porque se a gente for pegar e querer melhorar tudo que a gente tem de ruim para, né? Vamos lá que a Uhum. gente fica malucão. Então, cabe, pelo menos eu faço isso para a minha vida, olhar quais são os problemas que mais me afetam e afetam as pessoas que eu amo diretamente de alguma forma, que mais me perturba e tento me melhorar nesses daí, porque numa próxima vida eu vou corrigir os outros lá, mas tenho muita consciência de que é uma que Deus quer assim. Que Deus não quer, não vejo Deus querendo que a gente vire um santo em uma vida só, sabe? Uhum. Assim, É perfeito. E, inclusive, Valdir ontem fez um comentário, acho que Cá, Josi estava, e Jackson, sobre isso, né, da transformação da borboleta, da lagarta em borboleta. E aí a gente comentando, às vezes a gente nessa vida não vai ser a borboleta, às vezes não, a não ser em algumas coisas, né? Mas na maioria das coisas a gente não vai ser a borboleta, a gente vai ser uma lagarta que anda um pouquinho mais rápido, ou que está subindo, já tá, ou que começou a andar. Mas às vezes a gente acha que vai fazer esse processo todo, e inclusive aconteceu algum dia de uma pessoa me criticou muito um negócio que eu errei, até na escola. E me criticou demais, assim, tipo assim, o que você tá fazendo e tudo. Aí eu parei, respirei e falei assim: olha, a espiritualidade sabe do meu passado, sabe quem eu sou, e eles sabem que eu erro e que vou continuar errando. E se eles acreditam em mim, eu vou continuar fazendo, porque quem sabe um dia eu não melhoro. Porque se eu parar e esperar o dia que eu vou ser a melhor dirigente, que eu vou ser melhor isso e aquilo, eu nunca vou fazer. Porque eu vou melhorar fazendo. Eu acho eu que lembro muito de você, Su, nisso. Olha, quando eu vou fazer uma coisa, aquele feito é melhor que bem feito, feito é melhor que bem feito. Só lembro de você, vem você falando assim, à mão, tudo acontecendo naquele momento. E eu falo assim, entendo o Su hoje. e hoje isso me dá um pouco mais de paz, né? Já vamos sair da pergunta. Hoje isso me dá um pouco mais de paz, porque antes eu me cobrava horrores, horrores. Se essa pessoa me falasse isso um tempo, anos atrás, eu desistia de tudo. E se eu não conhecesse o Espiritismo, eu me jogava na ponte, porque eu era extremamente assim. E aí eu falei, não, eu sei, tá errado tudo, e para, e olha, ó, e converso com eles lá, assim, tudo, e vamos seguir adiante. Mas é nisso, a gente sabe que aos pouquinhos a gente vai aprendendo e vai vindo situações aí onde que inclusive aqui tem nas escolhas das provas, que é exatamente onde eu estou aqui, a gente escolhe prova exatamente diante para trabalhar as nossas dificuldades. E quanto mais espírito consciente, mais situações e dificuldades a gente escolhe. Fala, gente, eu fui parar nessa família, eu fui parar nesse lugar, o que eu estou fazendo aqui? E é exatamente naquele lugar que está a prova da nossa evolução, se é que a gente já está pronto para provar a evolução. Que às vezes é expiação, expiação mesmo, né? É a gente trabalhar a nossa dificuldade, que ela não foi nem aprendida.
E tudo isso, todo esse nosso processo de despertar, de abrir a consciência, de nos melhorar, isso depende muito individualmente de nós, não é imposição de Deus. Até tem a pergunta 258, né, fala sobre isso, né? Deus não impõe tribulações na nossa vida como um castigo. Claro que não ocorre sem a permissão de Deus, porque todas as coisas no universo são regidas pelas leis de Deus, mas não é Ele que está castigando, são as consequências dos nossos próprios atos. E já falando dessa escolha das provas, né, a gente está até a pergunta 260, que assim, como pode o espírito desejar nascer entre gente de má vida? Como poderia a gente escolher nascer num meio muito tenebroso? Aí a resposta é: forçoso é que seja posto no meio onde possa sofrer a prova que pediu. E aí, onde que muitas vezes, ou a gente escolheu as nossas provas da nossa vida, e aí vem tudo. E aí, quando fala que existe, a gente escolhe eu vou lembrar o nome aqui das provas, que assim, não é que a gente escolhe o roteiro todinho da nossa vida, porque muitas vezes confundem que há um planejamento para tudo e que tudo já estava predeterminado. Não, a gente escolhe lembrei, Thaís, esqueci o nome agora. É como se assim, é mais ou menos o que Camila falou. Você escolhe um foco nessa encarnação para ser trabalhado. E aí você vai trabalhar aquele foco durante a vida. Então, para você trabalhar aquilo, onde que você deve estar? Eu preciso trabalhar muito a vaidade. Aí onde que Deus me manda? Cacaculé. Vou trabalhar a vaidade. Aí eu falei, o que eu tô fazendo bem todo vaidoso? Aí cai a ficha porque eu sou vaidosa e aí eu vou para onde? Com a minha escolha, saber lidar com a minha própria vaidade. Não é a vaidade do outro, é a minha vaidade. E aí eu vou passar a vida trabalhando a vaidade até eu realmente provar aquilo ali. Aquilo ali não me impacta mais. E naturalmente as coisas se reorganizam e aquilo não faz sentido. Porque, eu falo para mim, para a vida de qualquer um de nós. Deixa eu ver mais uma pergunta aqui importante. O espírito faz escolha após a morte, é isso aí. Tem espírito também que não tem condições de fazer escolha reencarnatória. E aí eles são por misericórdia divina, que eu falei, é isso, né? Ou a gente escolheu a nossa prova que a gente vive, a maior parte do que a gente vive foi escolhido, ou por misericórdia divina, por amor divino, se a gente não tinha condições de escolher, com muito amor, a espiritualidade escolheu para nós, que é uma forma de amor profundo, de misericórdia, de dar as condições que a gente necessita para ter uma boa vida encarnatória. E uma boa vida é aquela vida que a gente sai no outro plano e fala, aprendi, eu consegui trabalhar tal problema no meu espírito, no meu perispírito, e estou voltando mais leve, melhor. Vou falar pedindo um exemplo de um primo, não sei se alguém aqui conhece, mas teve um primo que ele tinha 14 anos, o primo da minha mãe.
e aí ele tinha 14 anos, ele ficou cego, e aí ele casou e teve filhos, ele nunca viu os filhos, e ele faleceu na semana passada, inclusive o nome dele está nas nossas vibrações, que está umas 3 semanas. E aí, enquanto essa vida dele, ele cego, ele tocava sanfona, ele tocava teclado, ele tocava vários instrumentos, fazia festa na casa dele, a casa dele era cheia de festa, ele tinha uma mercearia que ele atendia todo mundo, ele passeava por todos os lugares que queria, ele andava de cavalo, ele morava na roça. Ele viveu uma vida muito, muito, muito normal. E fez tudo. Ultimamente eu estava de celular e ele deu jeito de estar ali no celular, não sei o que ele fazia, mas ele passava o dedinho lá e ele achava o que ele queria. Não sei como, que eu fiquei até curiosa. Mas ele, tudo o que ele queria, ele conseguia, ele dava jeito. Ele não enxergava nada, 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 nada. Que tu passasse, sim, ele não enxergava. E aí, quando ele se encarnou, inclusive o filho dele é isso que eu falei, que eu falei, ô tio, eu tava viajando e falei para ele, me deu emoção, eu falei assim, ele deve estar muito feliz, porque agora ele pode te enxergar, ele pode ver vocês que não viu durante a vida. E que vida bem vivida. Ele teve uma vida muito simples, mas uma vida com a família, os filhos, os netos, tudo muito bem criado, muito amorosos com ele, e cuidou, uma esposa que era o olho dele, que segurava no braço dele a vida toda para ir para outros lugares. Então isso é uma vida bem vivida na minha percepção, dele ter. E olha, ele não era fácil, ele era muito nervoso, ele ficou muito nervoso quando ele ficou cego, ele tinha 14 anos, ele ficou cego. Então, ele venceu no final assim, quando eu me lembro dele que eu era criança, ele já era adulto e tinha todos os filhos. Ele era para mim muito calmo, era muito bom, porque mas eu não lembro do passado, que ele bebia, que ele era nervoso e tudo. Então, ele conseguiu passar por esse processo dele, vencer, e teve uma vida, acho que ele estava com 70, quase 80 anos agora, e desencarnou. Enfim, é um exemplo, né, de que ele, inclusive, ele chega lá, o olho dele, o olhar dele, está aqui também na pergunta, não sei qual é das perguntas aqui, como que os espíritos enxergam, né? Eles enxergam muito mais que nós estamos limitados na matéria e circunscrito a um órgão, né? E com o espírito não. Claro que depende do nível evolutivo de cada um, porque tem espírito que ele, mesmo sendo espírito, ele pensa que ele só pode enxergar pelo olho dele. E o espírito ele tem uma visão muito mais apurada, uma visão, uma audição muito mais apurada de que nós aqui encarnados. E ele pode, dependendo do seu estado evolutivo, menor ou maior, quanto mais estado evolutivo, quanto mais elevado o estado evolutivo, mais ele percebe por todo o seu ser. Ele olha como assim, a todo o ser, enxerga, todo o ser sente, e não é só por um órgão. Tá? Quanto menos evolutivo, ele percebe diferente. Ele tem uma percepção mais aguçada do que nós, mas não é tão livre, tão aberto assim. Inclusive, tem a questão das músicas, alguma pergunta aqui, que eu já não sei qual é, que são 106 perguntas. Aí não dá para eu ir olhando de uma por uma. Mas tem uma pergunta aqui que fala sobre isso, sobre das músicas. E essa daqui eu acho interessante, porque eu ainda vou falar um pouco do mundo transitório que eu pulei. Sobre a música que ele fala, são sensíveis à música, os espíritos são sensíveis à música, e ele fala, vocês falam da música da Terra? O que é ela comparada à música celeste?
Há essa harmonia de que nada na Terra pode dar ideia. E aí ele fala, a nossa música está para a música celeste, como o canto do selvagem está para uma doce melodia. Então, a música, eles até falam, né? Os espíritos falam que o que a gente escuta aqui não é música. É que é um emaranhado de coisas. E algumas músicas, lógico, que já tem uma evolução, são músicas mais sutis, de alguns hertz mais apurados e tal. E para os espíritos, quanto mais evoluído, mais ela é bela, mais desenvolvida a sensibilidade. E pelo que eles falam, a pergunta 251, fala, refiro-me à música celeste, que é tudo que de mais belo e delicado pode a imaginação espiritual conceber. É algo, como Camila falou, que a gente não tem condições de conceber nessa encarnação nossa, nessa vida nossa, de tão belo que é, até que os nossos ouvidos, que não estão nem prontos, nem sabem, nem têm essa sensibilidade para essa tão delicadeza das músicas celestes. Assim como a beleza da natureza. A gente não tem tanta sensibilidade para perceber a beleza, a pureza da natureza como eles percebem. E isso também me faz recordar de uma pergunta que fala da conexão com o momento presente. Que nem todos os espíritos, não é porque ele desencarnou que ele tem todas as percepções, mas o espírito desprendido, ele tem uma percepção do presente muito maior. Eles sabem o que realmente é importante e que mesmo quando a gente está pensando lá no passado, não deixa de ser o presente, porque a gente só vive no presente. Outra coisa é o tempo. Os espíritos, eles não vivem controlados pelo tempo. Não existe o tempo para eles, são fora do tempo. Então, quando a gente data alguma coisa, para eles a contagem é diferente. Então, pode fazer qualquer hora que para eles está tudo bem? Não, ele se baseia no nosso tempo. Ele faz, porque é sentido o nosso tempo aqui, mas não é na forma que a gente imagina. E isso até é difícil para a gente imaginar, porque tudo, faz toda a nossa vida, a gente está olhando para o tempo. Se tirar todos os relógios e informações, a gente vai olhar para o sol para saber mais ou menos que horas são. Então, a gente hoje se baseia tudo no tempo. E para eles são atemporais. Isso, o tempo não é como é para nós. E outra coisa é sobre o descanso. Eles não sentem fadiga como a gente sente. Não precisa de um descanso corporal como nós. Ele descansa, ele repousa das atividades. Existe até na questão da criação do descanso do 7º dia, porque a gente realmente necessita do repouso, de silenciar, de parar ali o repouso. Mas não é um cansaço físico como nós, porque não tem um corpo físico. E quanto mais elevado, menos precisa repousar. Eu imagino que seja porque, e acho que já até escutei isso, porque são espíritos felizes. Se eles são felizes, eles vivem constantemente felizes, fazem coisa que se sintam felizes. Então, o que a gente quer quando a gente vai repousar? Para a gente estar feliz. A gente vai fazer tal coisa para estar feliz, para estar melhor.
Então, eles estão sempre bem, eles estão sempre felizes. E isso vem uma crença, não sei se vai na cabeça de vocês, fala assim, nossa, será que existe isso? Se tirar todas as nossas coisas, vai ficar sem graça. Tem gente que fala assim, a vida fica sem graça se não for assim. Mas não é bem assim. Aí é onde que vem a limitação, as nossas crenças limitantes que a gente acha que tem que ter o cansaço, que tem que ter os problemas, as dores e preocupações e tudo. Não. Para a gente ainda precisa, porque a gente está nessa escolha, a gente está nesse processo. Mas os espíritos lá puros, evoluídos, não. Eles já passaram por esse processo já. Aí, para eu ir relações, então, eu não falei aqui, deixa eu ver, ainda tem meia hora, né, Thaís? Eu não falei do mundo transitório, eu falei do mundo transitório, eu não falei. O mundo transitório está lá atrás, a gente acabou pulando, mas eu vou falar rapidinho aqui. O mundo transitório são locais como ponto de repouso, é como se fosse uma estação, uma parada ali do espírito, né? Mas esses mundos, eles são temporários, eles não têm seres corpóreos, encarnados, não tem. Eles são estéreis transitoriamente, ou seja, eles não produzem por algum tempo. E a Terra foi um mundo transitório na formação, porque tudo na criação de Deus é útil para alguma coisa. Tudo, tudo, tudo mesmo é útil. Então, na formação da Terra, quando lá parecia que não existia, quando a gente conhece um pouco lá da formação da Terra, parecia que não existia nada, né? Não existia nenhum ser, não existia nenhum ser vivo, não existia nada, mas ali era um mundo transitório, que os espíritos estavam ali para se instruir, eles aguardavam, né? Aguardam, a Terra não é esse mundo transitório mais, mas existe ainda os mundos transitórios. E há uma necessidade, há um momento daquele mundo e está servindo a uma necessidade de alguns espíritos. Ok? Agora eu vou lá para frente, para a recordação da existência corpórea. O espírito, eu vou fazer outra pincelada aqui, né? Se o espírito ele lembra da existência corpórea, ele lembra sim. Ele vê, ele percebe tudo o que aconteceu na sua encarnação. E dependendo também do grau evolutivo, quanto mais evoluídos, e quando falo evoluídos, é de consciência, é moral, mais visão passada e futuro ele tem. A gente hoje tem a visão daquilo que a gente dá conta de saber, e dá conta de saber do presente. Nem o passado inteiro a gente lembra. Mas o espírito é depois encarnado, claro, dependendo do seu estado evolutivo. Sempre isso, né? A gente está falando, vamos dizer nós aqui, talvez a gente mais ou menos esteja na mesma percepção, estado de consciência. Mas quando a gente pega um espírito mais embrutecido que nós, aquilo bem, né, animalesco, ele tem menos estado de consciência, que ele não vai nem saber que ele está desencarnado, ele vai achar que ele está encarnado.
E eu falo dessa ignorância é mais de percepção. Pode ser que tenha um espírito animalizado e tal, mas ele não é um espírito mau. Ele pode, é muito importante a gente fazer essa separação. Nem sempre um espírito mais rústico, um espírito mais ignorante, vamos dizer assim, ele é um espírito mau. Pode ser que tenha um espírito extremamente evoluído intelectualmente e existe, e os maiores espíritos influenciadores são os espíritos evoluídos intelectualmente e que são de natureza má. Então, eles são grandes líderes que vão fazer, né? E são espíritos que têm muito conhecimento. E tem outros espíritos que têm muito pouco, quase nada conhecimento, e são espíritos bons, mas ainda assim são espíritos que ainda não têm consciência. Então, para ele não acessa passado, ele não acessa futuro, porque ele não tem essa consciência ainda. E, gente, se tiver alguma coisa embaraçada aí, que às vezes eu pego gancho de alguma coisa, vocês me perguntam, tá? Mas foi justamente isso que acabou acontecendo com a humanidade, né? Nos últimos tempos. Nós evoluímos, né? Nós, humanidade, evoluímos muito intelectualmente, né? Uma prova disso são os avanços tecnológicos e científicos todos, porém nós detivemos nisso. Foi justamente isso que aconteceu e que trouxe essa crise, né? No qual nós nos encontramos, porque a intelectualidade, ela tinha que ter, nós deveríamos ter escolhido avançar intelectual e moralmente. Então, nós tivemos, e isso também conversa muito com aquilo que eu estava falando no início, né? O porquê de nossas escolhas. Justamente isso. Nós, intelectualmente, nós fomos, ó, foi, beleza. Mas a gente colocou as questões morais como, eu não digo nem como secundárias, mas algo totalmente aquém, né? Uma prova disso é que nós condicionamos a sermos, vamos dizer assim, a ser alguém na vida só aquele que avançou, né? Teve um sucesso em questões materiais, né? Então, só para poder ilustrar, porque isso hoje está me incomodando muito e eu estou voltando toda hora na mesma tecla aí, né? Mas é isso. É, exatamente. É importante a gente fazer essa ressalva, né? Porque a gente confunde e fala assim, nossa, uma pessoa tão instruída, doutor fulano, não sei da onde, fez tal coisa assim, assim. Não quer dizer que conhecimento, que intelectualidade é evolução moral. Evolução moral tem a ver com o conhecimento das nossas imperfeições e o trato delas, constante. E voltando aqui na consciência corporal, se a gente se o espírito chega na erraticidade, ele pode lembrar daquele segundo que viveu lá na infância, não sei aonde, em tal lugar. Pode, tem como acessar essas memórias, tá? Que a gente pensa que, não lembro o que aconteceu, outra coisa. A gente pode acessar. E a gente sabe disso porque, inclusive, aqui, né, no nosso plano, existe hipnose, existe regressão, existe um monte de coisa que acessa, técnicas que acessam essas memórias. Então, isso para nós deve ser tranquilo. E tem uma pergunta que é bem interessante,
que pode nos dar uma ajudinha no nosso desprendimento. Lembrando que essas perguntas são de quem morreu e voltou para nos contar. E fala assim, ninguém voltou. Quem não é espírita, né, outras religiões, fala assim, ninguém voltou para contar como é que é lá. Eu falei, pô, voltou, e voltou muitos, viu? E aí a questão 309 fala assim, como considera o espírito o corpo de que vem de separar-se? Como que o espírito vê o corpo? Resposta: como veste imprestável que o embaraçava, sentindo-se feliz por estar livre dela. É chocante, mas quem sabe esse choque nos faz despertar um pouco dos nossos apegos, né? A gente fala, nossa, eu gosto tanto de mim, do cabelo dos meus olhos, o que eu gosto de mim. Como que eu vou olhar assim? Claro que encarnados a gente deve olhar com muito carinho e amor pelo nosso templo físico. Só que, lembrando que e olha que coisa incrível, ainda bem que não é tudo assim, tá? De a gente conhecer e mudar o sentimento, porque senão a gente ia descuidar da gente mesmo sabendo disso. Mas não, é a nossa morada. E só a gente não apegar-se a tanto, né, achando que somos quem estamos. E não, nós estamos essa persona. E a gente desapegar-se, isso é importante. Aí a pergunta seguinte, né? Que quando vê o corpo em decomposição, o que que pensa? Aí o espírito é indiferente a isso. É como uma coisa que nada interessa. É interessante para a gente olhar também isso, né? Que a gente é tão apegado a essa vida, mas de lembrar que quando a gente desencarnar, a gente vai ver tudo diferente e vai ter outra importância. E como o Thaís falou, né? O que que é importante para nós nessa vida? E nisso vem um despertar da nossa consciência. Porque a gente está correndo atrás de quê? Eu estou correndo atrás daquilo que vai ficar nesse mundo ou estou correndo para algo que eu vou levar? Porque o que vai ficar, ficou. E aí, o que eu angariei para estar levando embora que vai ser eterno com o meu espírito? Que mais? Que mais? Fala um pouco aqui sobre essa questão de considerações, sobre objetos, né? De tipo assim, eu tenho consideração da pessoa do objeto de uma pessoa que morreu, que deixou e tal. Isso pouco importa para os espíritos. O que importa é o sentimento. Aí, junto a isso, vem até as questões de arte, literatura, um grande escritor, um grande artista e tal. Quando eles encarnam, ele está apegado àquilo ali, ele vai importar se aquilo realmente foi algo construtivo. Se não, ele pode até rir daquilo que ele fez, né? Mas não tem importância se não for algo realmente construtivo. A gente fala assim, fulano morreu e aconteceu, nossa, deve estar toda assim. Aí vem, inclusive, a parte dos funerais, aproveitando esse momento. A gente faz solenidades, momentos, isso e aquilo, e tem tudo, paga o povo para, não sei se isso é verdade, mas fala, né? Tem lugar que paga pessoas para ficar no velório, para não ficar poucas pessoas, né? Para o espírito que desencarnou, esse pouco importa também, mas é o sentido daquelas pessoas, o sentimento daquelas pessoas que estão ali no velório, se foi importante na vida dessas pessoas.
A pessoa tem um sentimento de gratidão, de amor, que aquele espírito desencarnado foi caro, foi importante para quem ficou encarnado. Isso é o sentimento mais sublime, que ele espera reconhecer lá em cima. E a pergunta 320 fala assim: sensibiliza os espíritos a lembrarem-se deles que foram caros na terra, muito mais do que pode supor. Que é nesse sentido, né? Se a gente lembrar com carinho dos desencarnados, eles sentem muito no coração deles, seja como for. E tem uma questão aqui, que é o dia de finados, né? O dia de finados é para os desencarnados, para os espíritos, algo importante, né? Um dia especial. Aí o que acontece? Não é porque aquela multidão está reunida para falar com os desencarnados que se torna um dia importante. Podia ser qualquer dia que aquele espírito encarnado parasse para dedicar uma oração e um carinho para o desencarnado. Entende? Então, o que é importante? É aquela ação de carinho, de amor desprendido para o espírito e que pode ser feito em qualquer dia. Naquele dia há um grande volume, então muitos desprendem, descem, vão até aos seus próximos para ouvir, para estar presente, mas não é pela data, é pela comunicação que se faz naquele momento. E sempre assim, tudo está voltado e relacionado ao que sentem. São sentimentos sublimes que às vezes fazem assim, eu vou cumprir o protocolo de ir no cemitério e colocar uma flor, mas se você for lá de corpo e voltou, o espírito ali nem, sabe? É aquele espírito que você colocou aquela flor, se não tiver sentimento, para ele pouco importa. É importante o sentimento envolvido ali, de gratidão, de saudade, de aprendizado, de coisas boas que vinculam uma pessoa a outra, um espírito a outro. Não é uma obrigação. Entende? Ou Oi. tipo assim, qualquer espírito desencarnado, ele tem permissão de visitar a família, vir na casa? Como acontece quando a gente pensa, por exemplo, você fala que eles podem vir. Qualquer espírito tem que ter a permissão da. Boa pergunta, Josi. Não são todos que podem vir. É muito particular. Muitos vêm e depende, por exemplo, pode ser que tenha alguns que já estão encarnados novamente, tem alguns que podem estar em outros compromissos, podem estar, inclusive, em tratamento, até dependendo, tipo, acabou de desencarnar, dependendo da morte, dependendo do espírito, ele pode estar em tratamento ainda e ainda não tem condições de assistir esse ente encarnado, né? E além de outras muitas possibilidades de não ser um momento certo, inclusive nas cartas consoladoras acontece muito isso, né? Do parente pedir uma carta do espírito e não vem a carta e fica muito tempo solicitando uma carta de consolo, uma carta de comunicação e demora de vir, porque aquele espírito ainda não tem condições de vir. Às vezes é porque também, às vezes é um capricho de quem está aqui, né? Não é uma coisa que é realmente importante para aquele espírito vir até aqui. Às vezes há questões, inclusive tem alguns livros que falam, né, que
principalmente mães e tudo mais, quer vir, quer ver os filhos, mas ela não está preparada para ver, então dá um tempo até ela se preparar para poder ver os encarnados. Existem muitas particularidades para isso também, mas quem pode, quem está afinizado, que é importante, eles vêm, mas não são todos. Tem um ponto também, nesse sentido aí, que você está falando, né? E Josi falou da questão da permissão, mas a gente sabe também que tem espíritos que são extremamente desobedientes, e apesar Uhum. de saberem, e essas situações eu acredito que são as mais complicadas, porque às vezes a gente, por exemplo, vive o luto de tal forma, né, muito embainhado em descontentamento, em revolta, porque a gente não aceita o falecimento daquela pessoa, e aí a gente acaba se vinculando a isso. E o espírito não tendo permissão, mas mesmo assim, envolto nessa mesma, vamos dizer assim, nessa mesma rebeldia, acaba visitando, vamos dizer, e se vinculando, e às vezes causam transtornos terríveis, né? Como processos de obsessão, por exemplo. E isso é extremamente comum, né? Então, uma pessoa que amou muito a outra e acaba se vinculando e acaba criando também uma espécie de simbiose e as energias começam a cruzar entre si e eles acabam trazendo uma dependência extremamente danosa, porque aquilo que está contra o equilíbrio, ele vai fazer mal, evidentemente, né? Então, o espírito que desencarna, ele nem sempre ele vai obedecer aquelas permissões ou aguardar um momento ou e tal. Então, tanto é importante para o espírito fazer essa compreensão de que há momento para tudo, como para quem permanece encarnado também fazer esse exercício de compreensão, né? Então, o Espiritismo trata o luto como algo extremamente necessário, né? A gente sabe de tudo isso que é um processo de entendimento, né? De reorganização, de ressignificar, né? A tristeza, ela é própria do ser humano, né? Ela precisa ser muito respeitada. Contudo, o luto ele não pode ser utilizado como algo para uma satisfação de um desejo pessoal, né? E aí a gente acaba vinculando, por quê? Igual você estava falando, por exemplo, na questão do sentimento mesmo quando a gente está num funeral, que a gente leva uma flor, isso e aquilo, mas muito mais denso do que isso é a energia que a gente vincula, né? A gente está acostumado a pensar em densidade em algo que seja palpável, mas a energia, apesar dela não ser palpável e tangível, mas ela é extremamente densa e pode ser danosa, né? Então, tem essa diferença fundamental também nesse ponto. Isso aí até é interessante que me faz lembrar de uma pergunta que eu não falei no meio das outras que eu também não falei, que é de que todos os espíritos estão sobre uma ordem, sobre alguém superior. Existe hierarquia no plano espiritual? Existe, e é muito seguida, né? Deve ser seguida, conforme coloca no livro dos Espíritos, é uma liderança, é uma hierarquia irresistível. Todos estão sob essa hierarquia. Aí a gente estava falando aqui sobre espírito mais ou menos consciente, mais ou menos elevado. Mas quando a gente vem para um espírito realmente muito desobediente, muito embrutecido, muito ainda rebelde, como Thaís falou, ele não vai seguir essa ordem, essa hierarquia, e ele vai seguir suas rebeldias, suas buscas, seus prazeres, que ainda são muito fortes,
e podem, e aí existe o livre-arbítrio, né, de cada um, que vai até um certo ponto, e ele pode estar, inclusive, que às vezes a gente fala que o espírito está, como é que chama? Como é que fala quando o espírito está meio perdido? E se agora? Ele pode ficar meio por aí, né? E também existe aí existe os locais que a gente fala, os umbrais mais denso, que são exatamente esses espíritos extremamente trevosos e extremamente rebeldes, que eles fazem, que eles querem, vamos dizer assim, dentro do seu espaço. E eles navegam, eles vivem onde também há sintonia com eles, e eles até podem acessar o nosso plano. Só que aí vem também, né, a outra parte que, inclusive, está aqui em alguma dessas perguntas também, que os espíritos superiores, eles visitam, eles têm acesso aos espíritos, aos planos inferiores, mas os espíritos inferiores não têm acesso aos espíritos superiores, seja ele encarnado ou desencarnado. Ele pode buscar, ele pode, né, sair por aí, porém, ele só tem acesso às vibrações, aos planos que estão no seu mesmo nível evolutivo ou menor. Aí tem uma pergunta, né, que isso fica para a gente, né, de reflexão e de amparo, de saber que sempre temos, né, a gente sabe disso. Tem a pergunta, deixa eu ler qual é a pergunta aqui. Que nós somos o tempo todo assistidos pelos espíritos mais evoluídos. A pergunta 233, que fala, os espíritos já purificados descem aos mundos inferiores, fazem-no frequentemente com o fim de auxiliar o progresso. Se não fosse assim, esses mundos estariam entregues a si mesmo, sem guia para dirigi-los. Então, mesmo esses espíritos que estão em locais mais densos, mais trevosos, eles são visitados pelos espíritos superiores, estão constantemente buscando, dando amparo para todos nós, encarnados e desencarnados. Os inferiores não têm capacidade ali, vamos dizer assim, capacidade evolutiva, de perceber, de acessar a vibração dos superiores, a não ser que os espíritos superiores permitam que sejam vistos. Se eles têm como permitir, tipo, eu vou fazer com que Suzana me veja, então ele pode condensar, depende de muitas coisas, tá, gente? Não é assim, quis, pronto, acabou. Existe muitas outras coisas, muito estudo para fazer, para a gente entender isso tecnicamente, mas resumidamente, eles têm meios, têm condições de se fazer presente para espírito menos evoluído. Agora, o espírito menos evoluído não tem condições de apresentar para o mais evoluído. Eu falo isso é importante porque isso me dá muito auxílio quando, às vezes, sabe que você tá meio com medo? E se eu for... eu tinha muito isso. Se eu for obsediada, que o espírito não sei o que e tal. E aí eu comecei a trabalhar a minha consciência que, se eu estou sendo obsediada, qual é o ponto que eu estou ligando? Aí eu olho, o que eu estou sentindo? E aí eu vou buscando, porque eu estou dando a ponte para ele. Porque nenhum espírito que seja menos evoluído que eu tem acesso a mim se eu fosse mais evoluída. Não tem como. O espírito menos evoluído, ele só tem acesso a gente pela ponte que a gente fornece, pelo pensamento, pela vibração, pelos vícios, pelo tudo que a gente tem. Então, se a gente está mais evoluído, quem tem acesso com a gente são os espíritos mais evoluídos. Se a gente está em estado
vibracional mais baixo, a gente tem acesso. Então, como a gente está num planeta, aí fala, mas eu vivo o tempo todo em vibração elevada, ouvindo Ponopono, e música elevada, não sei quantos hertz e tudo mais. Mas a gente está no planeta Terra, que a vibração dela ainda é baixa. Então, você tinha que viver na caixinha de cristal, na bolinha de cristal, protegida para não sofrer as influências e ser muito perfeito. Se a gente olhar, Jesus no deserto foi tentado. Sabe por que ele foi tentado? E qual a situação que se encontrava? Então, existia ali uma projeção, existia alguma coisa, não sei. Mas a gente olhar que a gente está no planeta Terra, a gente o tempo todo sofre provas, incentivos, sofre as influências da vibração de tudo, do pensamento, da música, do comportamento, do sentimento, de tudo. O tempo todo a gente está sendo influenciado pela mídia, pelas mídias todas aí. Então, para a gente estar encarnado e falar eu estou ileso, eu acho que é impossível. Na Terra, neste momento, a gente, né? E é isso. Vocês continuem estudando, estudam mais lá, que isso tem muito a ver assim, com o nosso autoconhecimento, nos instigar a buscar a se conhecer, a conhecer o nosso espírito, que a gente vai conhecer profissional, a gente conhece, vai desabrochar o emocional e o espírito. O espírito precisa ser estudado. Então vamos estudar. Eu estou falando para vocês, mas para eu escutar. Obrigada e espero que vocês tenham entendido. Se não, vocês podem me falar aí o que não entendeu, também fazendo a consulta no livro. Obrigada e beijos e tchau. Pera, tchau, nada. A gente vai agradecer e fazer a prece final. Obrigada, tchau. Só para isso. Su, suas contribuições hoje, nós só temos a agradecer. E, e também a estudar cada vez mais, né? E trazer, gente, questões e tragam, e se sintam à vontade. Inclusive, em relação a isso, em trazer questões, eu vou dar um pequeno spoiler sobre a aula da semana que vem. Não vou dizer qual é o tema, porque já está lá no cronograma. Mas assim, Suzana, o tema da semana que vem, o capítulo da semana que vem, parece que é campeão de audiência nas perguntas das turmas todas, né? Que fala sobre o retorno à vida corporal, e aí vai falar sobre alguns pontos, assim, que são um pouquinho, às vezes até um pouco polêmicos, né? Mas, enfim. Então, vamos agradecer a Suzana, vamos agradecer à espiritualidade, a Jesus, a Deus, por todas as oportunidades que tem nos oferecido, que nós tenhamos a sabedoria sempre de buscar e fazer as melhores escolhas possíveis. Então, vou fechar aqui novamente para que a gente faça o nosso encerramento. Divino Mestre Jesus, o nosso agradecimento não se faz por palavras neste momento, mas vamos tentar de alguma forma expressar tudo aquilo que sentimos. E tudo que nós tenhamos experimentado nessa noite, nós possamos internalizar e praticar de algum modo. Que nós possamos melhorar as nossas vivências, melhorarmos enquanto seres humanos e que tenhamos em Ti, Senhor, a nossa fé, a nossa paz e o nosso coração, a vossa morada. Que na próxima semana
nós tenhamos a oportunidade novamente de reunirmos em Teu nome e que tenhamos todos uma semana de paz e de bênçãos. Graças a Deus e até a próxima. Que assim seja.